Mãe solteira aflita chora na chuva com a filha, mas um milionário surge e transforma tudo. A noite estava tempestuosa. As gotas de chuva caíam como flechas sobre o chão, e o vento uivava entre os prédios, numa sinfonia de desespero. Ana, uma jovem mãe solteira, se encolhia sob um viaduto. A tampa do seu guarda-chuva quebrada, fazendo pouco para mantê-las secas. Sua filha, Lúcia, de apenas 5 anos, tremia nos braços dela. A pequena já acostumada a tempos difíceis. Mas que não deixava de perguntar com voz baixa: Mamãe, vai ficar tudo bem? Ana enxugou as lágrimas com a sleeve do casaco, forçando um sorriso que não chegou a ressoar em seu coração. Ela tinha perdido o emprego há poucos dias e seus últimos trocados agora se esvaíam como a água que escorria pelo asfalto. O medo a dominava. E se não conseguisse mais emprego? E se a vida dela se tornasse uma luta interminável? O aperto no peito era insuportável. Mas no meio daquele pesadelo, algo incomum aconteceu. Uma silhueta alta e elegante apareceu na chuva. Era um homem, bem vestido, com um guarda-chuva impecável que o protegia das intempéries. Ele caminhou em direção a elas, como se estivesse tentando resgatar uma cena perdida da vida. Ei, vocês estão bem? Ele perguntou, a voz grave contrastando com o estrondo dos trovões. Ana olhou para ele, insegura, absorvendo cada detalhe do desconhecido. Havia algo de intrigante em seu olhar. Uma mistura de carisma e mistério. Meu nome é Bruno. Posso ajudar? As palavras saíam da boca dele como promessas não cumpridas, flutuando no ar carregado. Ana hesitou, desconfiada. A vida a ensinara a não aceitar nada de graça. Mas a fome de sua filha e a angústia em seu coração a fizeram aceitar a oferta. Bruno a levou para um restaurante próximo, onde a aquecida luz, refletida nas paredes envidraçadas, parecia uma vida que não era delas. Enquanto Lúcia mordia um pedaço de pão, Ana sentiu um pequeno sopro de esperança. Contudo, seu sorriso logo se desfez ao notar que Bruno frequentemente olhava para o celular, sua expressão cada vez mais tensa. Você tem uma ex-mulher? Ana arriscou. A curiosidade escapando de seus lábios. Ele hesitou. Uma sombra passando por seu rosto. Não é bem assim. É complicado. Respondeu, desviando o olhar. O clima mudou. Ana sentiu um nó no estômago. O que ele escondia? Enquanto isso, no restaurante, um grito veio de uma mesa próxima. O clima era pesado. A tensão era palpável. Traição! Alguém gritou. E Ana viu uma mulher, angustiada, saída do banheiro. Seu olhar fixo em Bruno. Um arrepio percorreu sua espinha. A mulher parecia importante, poderosa, envolta em um segredo que tornava tudo mais sombrio. Agora, Ana se perguntava sobre as intenções de Bruno. Ele era o salvador ou um lobo na pele de cordeiro? O tempo parecia se arrastar, as respostas se tornando mais complicadas. Ela começou a sentir que aceitar a ajuda dele poderia ser a decisão mais arriscada de sua vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda diferença. Vamos interagir. A tensão no ar estava palpável. O grito da mulher ecoou à distância e o restaurante, que antes parecia um abrigo, agora parecia um palco de um drama que não as incluía, mas que elas mal podiam ignorar. Bruno, que até então parecia um galante salvador, agora estava mais reservado. Ana observou seu rosto e viu as linhas de preocupação se aprofundarem. O que ele esconderia? E por que a mulher o apontava com tanto ódio? Ana sentiu um frio na barriga. O que deveria ser uma oportunidade de esperança rapidamente se transformava em um pesadelo. A mulher avançou em direção a Bruno, enquanto a sala se enchia de murmúrios. Os olhos de Ana se arregalaram quando a mulher gritou novamente: "Traidor, o que está fazendo aqui?" Foi como se uma bomba tivesse estourado. O coração de Ana disparou. O garçom parou de servir. As conversas cessaram e todos os olhares se voltaram para eles. Lúcia, inocente, franziu a testa, sem entender, mas sentindo a tensão. Você não tinha o direito de vir aqui. E com essa mulher. A mulher gesticulou para Ana, o desprezo evidente em sua voz. Você é apenas uma jogada nova. As palavras foram como socos no estômago de Ana. Ela levou a mão à boca, tentando bloquear a realidade. O que estava acontecendo? Bruno parecia desconcertado. O sorriso que antes carregava se dissipou e deu lugar a um semblante de vergonha e raiva. Ariane, calma, não é o que você pensa. Ele tentou argumentar, seu tom de voz tenso e desesperado. Mas suas palavras pareciam ecoar sem eco. Ariane não estava interessada. Calma? Você acha que eu vou ficar calma após tudo o que você fez? Esse jogo sujo não tem fim, Bruno. Ela exibia uma força que Ana jamais imaginou possível em alguém que parecia, à primeira vista, tão frágil. Ana olhou para Lúcia. A menina estava absorvendo cada segundo, seus olhos grandes como pratos, sem entender a gravidade da cena, mas sentindo que algo não estava certo. O ambiente estava pesado, e Ana podia sentir o nó na garganta apertar cada vez mais. Bruno se virou para Ana, tentando encontrar um último momento de apoio em seu rosto. Ana, me deixe explicar. Explicar o quê? Ela respondeu, sua voz saindo como um sussurro temido. Que você está me usando? Que a sua bondade tem um preço? A mágoa teimava em aparecer, e ela mal conseguiu conter as lágrimas. Ariane se aproximou ainda mais, os olhos cheios de fogo. Você não percebe, Ana. Ele não é o homem que ele diz ser. Está apenas tentando se livrar de mim. A acusação cortou o ar, e a sala parecia girar. Ana queria acreditar que Bruno não era assim, mas a verdade começava a se moldar diante de seus olhos. E que mais ela não sabia? A raiva e a desconfiança borbulhavam dentro dela. E se tudo isso fosse um grande jogo? E se Bruno tivesse planejado tudo? Nesse momento, o garçom, que havia estado silencioso até então, se aproximou cautelosamente. Desculpem interromper, mas a polícia está chegando. Recebemos uma denúncia de agressão. Seu olhar era sério e a tensão se intensificou. Ana sentiu um frio na espinha. O que isso significava? A vida delas estava prestes a virar do avesso.
O que mais estava prestes a ser revelado? Corações batiam afobados. A chuva lá fora parecia deslizar como lágrimas em um filme triste. O futuro era incerto. Poderia prever até onde chegariam. Ana sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A tensão aumentava e todos os olhares estavam cravados nela e em Bruno. O garçom anunciando a chegada da polícia parecia um sinal de que tudo estava prestes a mudar de forma irreversível. O coração dela batia rápido. O que viria a seguir? Ariane, ainda gesticulando, fez um passo à frente, seu olhar fulminante. Isso é tudo culpa sua, Bruno! Você não pode se livrar de mim assim tão fácil! A voz dela ecoava como um trovão em meio ao silêncio constrangedor. As pessoas no restaurante agora estavam paradas, como se fossem espectadores de um drama ao vivo, sussurrando entre si, murmurando em choque. Bruno parecia mais pálido do que nunca. Ariane, por favor, não faça isso. Não aqui, não na frente dela. A voz dele estava como um sussurro agonizante, uma súplica quase inaudível. Mas não havia como sair daquela situação. Ela precisa saber a verdade. Ariane gritou e o restaurante inteiro pareceu prender a respiração. Você acha que está ajudando? Que é um herói? Você é só um mentiroso, um trapaceiro. As palavras pesadas de Ariane caíram como pedras, cada uma atingindo Ana com força. O que ela estava prestes a revelar? O garçom se afastou rapidamente, percebendo que a tensão estava prestes a explodir. Ana se sentiu paralisada, a raiva e a confusão se misturando em seu peito. E então Ariane apontou diretamente para Ana com um dedo trêmulo. Você não sabe? Não sabe quem ele realmente é? Nesse instante, de repente uma mulher entrou no restaurante, seus olhos arregalados. Era uma mulher que Ana nunca tinha visto antes, mas algo nela parecia familiar. Ela avançou, visivelmente nervosa, suas mãos tremendo. Bruno, você precisa me ouvir! A mulher, que parecia descompensada, ninguém percebeu sua presença até aquele momento caótico. Mas a atenção imediatamente se voltou para ela. Ariane a olhou com desprezo. E você, quem diabos é para falar com ele desse jeito? Bruno parecia tão surpreso quanto todos, sua expressão trocando de raiva para confusão. Ana sentiu o chão murchar debaixo dela. O que estava acontecendo? Eu sou Samantha, disse a mulher quase ofegante. Eu sou a irmã dele. O restaurante inteiro foi envolto em um silêncio sepulcral. Ana não conseguia processar. Irmã? Ele nunca mencionou nada sobre uma irmã. Quanto mais ela via o olhar de Bruno, mais a confusão crescia. Ariane, no entanto, não estava disposta a se calar. Irmã? Você não faz ideia do que ele fez. Ele te enganou. Ele só está aqui com ela por causa de um jogo. Nesse momento, a polícia chegou, entrando com sua sirene ecoando. Homens fardados olhavam em volta, prontos para agir. Ana se sentia como se estivesse presa em um pesadelo, em que cada nova verdade fazia o chão desmoronar sob seus pés. O que mais havia escondido? Uma nova realidade estava se formando. Bruno não era apenas o homem gentil que parecia ser. Não agora. Vamos explicar tudo depois, Bruno tentou apaziguar. Mas Ana viu um pingo de medo em seus olhos. O que mais ele estava escondendo? A nervosa Samantha olhou para Ana. Por favor, escute. Ele não é o que você pensa. Você não conhece a história toda. Ana sentiu um nó na garganta.
confusa e aterrorizada. O que a polícia faria? E toda essa revelação sobre Bruno? Ela só queria proteger Lúcia. Mas agora tudo estava desmoronando. A tensão aumentava. E a única certeza que Ana podia ter era que a vida que pensava conhecer estava prestes a desabar. É tudo uma mentira! Ana sussurrou, sentindo que os olhos dela estavam se enchendo de lágrimas. Mas ela não podia se permitir chorar. Ela precisava de respostas. Precisava entender. E nessa busca por verdade, uma nova tempestade estava prestes a se formar. Uma que prometia mudar tudo para sempre. O futuro era claro, mas ainda envolto em sombras. O que mais estava escondido? E quem Bruno realmente era? A verdade, essa sim, seria devastadora. O futuro era claro, mas ainda envolto em sombras. O que mais estava escondido? Quem Bruno realmente era? A verdade, essa sim, seria devastadora. Os homens da polícia, agora de pé diante da entrada, olhavam com curiosidade e cautela. A tensão estava nas alturas. Não só os olhares dos moradores, mas dúvida pairava no ar. Ana sentia seu coração disparar. Cada batida era um lembrete do que estava em jogo. E então, uma segunda bomba caiu. Calem a boca, todos vocês! Uma voz feminina rasgou a sala. E novamente, todo o foco se virou. Era uma mulher. Apareceu entre as mesas com uma expressão que misturava raiva e desespero. Ana não conseguia acreditar. Não era só uma estranha. Era a mãe de Bruno. Ela passou pela multidão como um furacão, seus olhos verdes brilhando com uma fúria que queimava tudo ao redor. Se preocupem com suas próprias vidas antes de apontar dedos para o meu filho, gritou ela, seu tom feroz fazendo o ar tangível. Ana ficou paralisada. O que significava? Aquilo! Bruno olhava para a mulher com uma mistura de choque e desagrado. A mãe? Esse era um novo nível de complicação. Você está se metendo onde não deve, mãe! Bruno disse, a voz quase inaudível, seu rosto se contorcendo em desespero. Ele estava com medo. Medo dela, medo do que ela iria dizer. Ana começou a entender que os segredos estavam despedaçando uma vida inteira que parecia um sonho. Ariane, sem perder tempo, virou-se para a mãe de Bruno. Você nem sabe o que ele fez, mulher. Ele traiu todos nós. Ele tem uma vida dupla. Os murmúrios aumentaram na sala, formando um coro de confusão e curiosidade. Mais e mais pessoas puxaram seus celulares, gravando a cena. É tudo culpa sua! A mãe de Bruno gritou, e a intensidade da acusação deixou Ana em choque. O que ela queria dizer com isso? Mas não havia tempo para pensar. A esposa de um dos presentes começou a gritar, apontando para a segurança da cidade que havia chegado. Estão aqui por causa de você, Bruno. O que você escondeu de nós? E naquele momento, o mundo parecia parar. Quando a imagem de Bruno começava a ficar mais clara, apareceu uma segunda mulher. Outra figura conhecida. Seus cabelos curtos e descoloridos, bem como a expressão de desamparo, fizeram o estômago de Ana revirar. Era outra amiga. As duas mulheres começaram a se confrontar, trocando gritos e acusações, enquanto Bruno sentava-se, a cabeça entre as mãos. De novo não, não de novo. Era tudo que ele murmurava para si mesmo, em um mantra que soava como um lamento. O desespero prevalecia. Dava para sentir,
A sala estava prestes a explodir. Você não pode fazer isso! Eu sou seu irmão! Disse um homem que Ana nunca viu antes, que de repente apareceu entre a multidão. Seu tom desafiador, revelando mais uma camada de segredos. A mãe de Bruno ficou quieta, o olhar fixo nele. Me diz o que está acontecendo, porque eu sou o que você não quer admitir. O homem, um irmão? A revelação foi chocante. Conforme as peças do quebra-cabeça estavam se juntando, os olhares se voltaram para Bruno, que agora tinha o rosto pálido, como se estivesse escondendo a verdade mais sombria de todas. Ana olhou para Lúcia. Sua filha estava tão perdida quanto ela. As crianças ali pareciam tão inocentes em um turbilhão de adultos. E então, a mulher que dizia ser a irmã segurou o braço de Bruno e sussurrou algo no ouvido dele. O que ele fez? A sala inteira ficou em silêncio, todos esperando a resposta. Ele levantou a cabeça, seus olhos agora cheios de um desespero que Ana nunca tinha visto antes. Não, não pode ser. Eu não posso perder tudo. Os murmúrios tornaram-se gritos novamente. O que você esconde, Bruno? Ana sentiu uma pressão no peito. E então, quando parecia que a verdade estava prestes a sair, uma explosão de luz e barulho cortou a sala. A janela do restaurante se estilhaçou em 1000 pedaços. O grito foi ensurdecedor. Um homem com capuz entrou. Ele parecia determinado e implacável. O caos e a confusão reinavam. E Ana segurou Lúcia mais apertado, sua mente agora em um emaranhado de dúvida e pavor. O que estava acontecendo? As peças se desmontavam, e tudo o que ela pensava que sabia sobre Bruno estava prestes a tremer. E a tela era a única certeza. A vida delas nunca mais seria a mesma. A tensão estava elétrica, o medo palpável, e a pergunta que ecoava era: quem era realmente Bruno? E o que mais poderia acontecer naquela noite? Quando a explosão de vidro ecoou pela sala, foi como um grito no silêncio. Todos os olhares, antes fixos em Bruno e sua família, se viraram para o intruso que havia quebrado a janela. O homem de capuz avançou com determinação, enquanto a mãe de Bruno gritou em desespero. O que você está fazendo aqui? Ana sentiu um frio na barriga. O que seria aquele homem? O coração dela acelerou, a adrenalina correndo como um rio. Ela tinha que proteger Lúcia, mas o caos estava por todo lado. As pessoas começaram a gritar. Muitas se levantaram, tentando se afastar da cena. Fiquem onde estão! O homem com o capuz gritou, interrompendo a confusão. A voz era profunda, ameaçadora. Ele olhou diretamente para Bruno e um sorriso frio apareceu em seu rosto. Achei que você tinha fugido para sempre, mas olha quem eu encontrei. Bruno palidificou, o rosto pálido como um papel. O que você quer, Alex? A voz dele tremia e Ana sentiu um nó se formar na garganta. Alex! O que esse homem queria dele? Ela podia sentir os olhos de todos se voltando para Bruno, buscando respostas. Era como se uma tempestade silenciosa se formasse ao redor deles. Uma tempestade de segredos obscuros. Quero que você me diga onde está o dinheiro. Alex avançou, tomando um passo à frente. Eu não vim aqui para brincar. Temos contas a acertar. A tensão fez o ar ficar pesado. Como se uma bomba prestes a explodir estivesse prestes a ser detonada. Ana trocou olhares com Ariane. Desconfiada, sua mente começou a costurar as peças. Dinheiro? Que dinheiro? A mãe de Bruno
parecia na defensiva. Alex, você não sabe do que está falando. Vá embora antes que a polícia chegue. Nesse momento, uma sirene ecoou do lado de fora. A polícia tinha chegado. O que isso significava para elas? Bruno olhou para Ana, um misto de desespero e súplica em seu olhar. A sensação de que tudo desmoronava veio como um tsunami. A vida dele, a vida delas, tudo estava em jogo. Se você não me disser onde está, eu vou fazer com que todos saibam o que você realmente é. Alex aproximou-se ainda mais. E a mãe de Bruno mordeu o lábio, seu olhar cheio de pânico. Ana não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que Bruno tinha escondido? O que ele era? É melhor você parar, Alex. Não vou deixar você fazer isso. Bruno respondeu, mais firme. Mas Ana podia ver que ele estava com medo. O que ele escondia? Se você falar, eu juro que vai se arrepender. Alex riu de forma fria. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. A sala estava paralisada. Ninguém conseguia se mover. Ana sentia seu coração acelerar. Lúcia segurava seu braço, a preocupação estampada em seu rosto de criança. O garçom, que parecia estar tão perdido quanto todos, correu na direção da porta, como se pudesse escapar daquela realidade absurda. E então, uma das mulheres começou a gritar novamente. Eles estão armados! Ana olhou ao redor. O desespero estava se espalhando. A polícia tinha que agir, e logo. Mas algo não parecia certo. Por que Bruno não chamara a polícia antes? Ou será que ele estava esperando exatamente por esse momento? A confusão revirava em sua mente. E então, entre gritos e o caos, Alex fez um movimento brusco. Ele puxou de sua jaqueta um objeto cintilante. Uma arma. O estômago de Ana caiu. Desculpe por isso, Bruno. Você sabe que eu não tenho escolha. O rosto de Bruno se contorceu em horror. A tensão explodiu. O grito de uma mulher ecoou como um rugido em meio ao tumulto. Ana sentiu que o chão estava se abrindo sob ela. A única coisa que ela conseguia pensar era em proteger Lúcia. Fazer dela uma fortaleza em meio à catástrofe. Não! Ana gritou, mas sua voz quase se perdeu no grito da multidão. A polícia entrou em ação, mas o que estava prestes a acontecer, ninguém poderia prever. O bando de segredos, traições e mentiras estava prestes a desmoronar em questão de segundos. E naquela fração de tempo, entre o caos e o silêncio, Ana gritou novamente. O que você esconde, Bruno? O mundo parecia mergulhar em um abismo, e tudo o que ela mais temia era que, ao final, o que sobrasse se transformasse em cinzas. A resposta de Bruno seria devastadora. Ela sentia que a conexão entre eles estava prestes a se romper para sempre. E a última coisa que ela queria era que Lúcia visse a verdade. O futuro estava nas mãos de um homem que não era quem parecia. A vida delas nunca mais seria a mesma. Mas o que mais estava por vir? O futuro estava nas mãos de um homem que não era quem parecia. A vida delas nunca mais seria a mesma. Mas o que mais estava por vir? Foi aí que o barulho da explosão ecoou, cortando o ar pesado e carregado de tensão. Ninguém sabia exatamente como reagir. Todos se viraram para o intruso de capuz, que ainda andava com a arma em punho, o olhar fixo em Bruno. O restaurante se transformou em um jardim de gritos, e a própria estrutura parecia tremer sob a pressão do desespero. Ana segurou Lúcia fortemente. Não se mexa, querida.
Sua voz tremia. A pequena olhou para a mãe, confusa. O olhar de Bruno agora era como um abismo profundo e escuro. Ele sabia que não tinha como escapar. A verdade estava prestes a explodir. Alex, o que você realmente quer? O tom de Bruno era de desespero, como se ele soubesse que a vida dele estava por um fio. Converse, por favor. Você sabe muito bem do que estou falando. Não vou deixar você sair impune dessa. A voz de Alex era dura, implacável. Ele olhou diretamente para Ana. E você? A nova jogada do Bruno? Acha que é só isso? Ele nunca te contou a verdade. Cada palavra era um golpe direto, e Ana sentiu o chão se abrir sob os pés. Pare com isso, a mãe de Bruno gritou. Mas a sua voz se perdeu na tempestade de emoções. Tudo parecia um pesadelo se desenrolando em câmera lenta. Que verdade? Ana perguntou, sua voz quase um sussurro. Que verdade ele não me contou? O ambiente se tornou um turbilhão. As pessoas começaram a murmurar, a ansiedade pairando como uma nuvem pesada. O garçom, aflito, tentava ajudar a acelerar a saída do restaurante, mas os olhares estavam todos fixos na cena que se desenrolava. Dinheiro! É sobre o dinheiro que ele roubou! Alex gritou, soltando a bomba no ar. O restaurante ficou em silêncio instantâneo. A expressão de espanto no rosto de Ana foi inconfundível. Roubou? O que ele estava dizendo? Uma onda de murmúrios começou. Roubou? Como assim? Isso não pode ser verdade. As vozes mesclavam-se num coro confuso de indagações. Ana sentia o coração disparar. O que mais ela não sabia sobre Bruno? Num movimento repentino, Alex apontou a arma para o teto e puxou o gatilho. O estrondo foi ensurdecedor, causando pânico na multidão. Agora escutem! Ele não é quem vocês pensam que é. A fúria e a necessidade de verdade queimavam na voz dele. Bruno, em um ímpeto de desespero, gritou: Chega! Estou aqui para tentar me redimir, não para ser julgado. A vida que você acredita que conheço é um pesadelo. Mas havia algo no tom de sua voz que soava vazio. Ana franziu a testa. Do que ele realmente estava fugindo? Ele olhou para ela, e a tristeza em seus olhos era uma facada no coração dela. O que mais ele escondia? E então, como decoração de um pesadelo, uma terceira mulher apareceu. Ela entrou correndo, com uma expressão de terror. Bruno, não! Você não pode deixar isso acontecer! Ana não era a única confusa. Os olhares se deslocaram para ela. Um novo elemento na mistura explosiva. O que é você? Bruno hesitou, o rosto pálido, e isso foi o suficiente para que Ana sentisse um frio atravessar sua espinha. Sou sua esposa. A revelação se espalhou pela sala como fogo em palha seca. A multidão ficou em choque. Ana sentiu o sangue esfriar. Assim, tudo virou de cabeça para baixo. A mulher parecia real, os olhos cheios de urgência. Espere! Alex parecia tão chocado quanto todos. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar longe dele. A polícia agora estava à porta. Os policiais preparados para agir. Bruno olhou fixamente para a mulher, os olhos cheios de confusão. Mão, irmã, esposa, o que mais estava escondido? E de repente, tudo o que Ana achou que sabia começou a desmoronar. A única certeza dela era uma brasa de desespero queimando em seu peito. A cidade do lado de fora estava abafada, enquanto o caos se alastrava dentro daquele restaurante.
O futuro delas jamais seria o mesmo. A arma ainda estava em punho, e agora não era só uma vida em risco, mas sim um emaranhado de segredos que poderiam destruir todos os laços. E a única pergunta que ecoava na mente de Ana era: quem era realmente Bruno? Dali em diante, nada seria simples. A mulher que se dizia esposa de Bruno fixou os olhos brilhantes e ansiosos nele, como se fosse a última esperança de um náufrago perdido em um mar de incertezas. Bruno, eu sabia que você voltaria a ficar em apuros. O que você fez agora? A sala inteira estava em transe, como se o tempo tivesse parado. Ana sentiu que o chão estava desaparecendo sob seus pés. A revelação a atingiu como um golpe direto no estômago, e a confusão a envolveu. O que era essa nova camada de segredos? Então Lúcia olhou para a mãe, perplexa, sem entender a tempestade de emoções ao seu redor. Havia tantas coisas que você não me contou. A voz de Bruno temia e ele parecia aflito. Um ar de desespero tomou conta dele. Eu não queria que você passasse por isso. O que ele estava escondendo? Ana se perguntava se havia algo mais horrível por trás daquela máscara de bondade que Bruno usou. Só me diga onde está o dinheiro. Alex gritava, agitado e impaciente. Chega de joguinhos. Não estou aqui para brincar. Ele se virou para a esposa de Bruno, um olhar ardente no rosto. E você, o que tem a ver com isso? Outra peça do tabuleiro de xadrez que ele usou. Antes que alguém pudesse reagir, a porta do restaurante se abriu com um estrondo e a polícia irrompeu. As sirenes, o eco das vozes e as luzes piscando criaram uma cacofonia que encheu o ambiente. Todos fiquem calmos, gritaram os policiais. Puxão! Queremos que isso termine bem. Alegria e medo se misturaram naqueles momentos, enquanto as pessoas olhavam para todos os lados, inquietas. Ana pegou a mão de Lúcia, apertando com força. O silêncio parecia ser rompido por cada respiração. Tudo parecia indeciso, mas a tensão aumentava. A esposa de Bruno, com o rosto pálido, disse: Eu vou te contar tudo, Bruno. Chega de segredos. O que ela ia contar? Um choque percorreu a sala. Alex recuou. As expressões de todos tornaram-se uma colcha de inquietação e curiosidade. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser proferida, uma explosão ensurdecedora aconteceu. Uma terceira explosão, desta vez bem próxima. A parede da entrada estourou em pedaços. Uma figura encapuzada apareceu, e não era Alex. Era um homem forte, com um ar imponente, que caminhava rapidamente em direção a Bruno. Seu olhar era um vulcão prestes a entrar em erupção. Bruno, você não deveria estar aqui. A voz tinha um tom de vingança, e cada palavra balançava as fundações do que restava da sanidade no restaurante. Ana teve um pressentimento gelado. Lúcia olhou para a mãe e perguntou: Mamãe, o que está acontecendo? O desespero em seu olhar era palpável, e Ana só conseguiu segurar a mão da filha. O que você fez para me fazer voltar? O homem prosseguiu, deslocando-se em meio ao público, que recuou em instinto. Não se esqueça do trato, Bruno. Precisamos falar, e logo! Ainda atordoada pela cena, Ana sentiu um calafrio quando o homem prosseguiu. Eu sei sobre você. Eu sei sobre todas as suas mentiras! As últimas palavras saíram como uma bala, arrastando a atenção de todos. Bruno olhou para Ana e ela viu a completa falta de esperança em seu olhar. Não pode ser. Como você chegou aqui? O homem se aproximou ainda mais.
Cada passo parecia um ultimato. As bombas de informação e drama se acumulavam. Uma mentira enorme estava prestes a cair, como um castelo de cartas em tempos de tempestade. O que mais estava por vir? A verdade que poderia mudar tudo. Quem era realmente Bruno? O que ele havia feito que pudesse unir tantas pessoas em um só fardo de segredos? Você vai me pagar por isso. O homem com o capuz disse, e Ana sentiu o sangue arder nas veias. A situação estava escapando do controle. Prepare-se para encarar o que você realmente é. Era como se todas as respostas que buscava girassem em sua mente, mas nada fazia sentido. O futuro delas, aquele momento singular, estava mergulhado em mentiras, revoltas e segredos que ainda não tinham sido revelados, mas que poderiam desmoronar tudo o que conheciam. A única certeza poderia ser a última vez que olhariam para Bruno antes de toda a verdade emergir das sombras. O que mais estava escondido? O homem encapuzado avançou, seu olhar fulminante cravado em Bruno. Ana segurou Lúcia mais firme, o pânico formando um nó em seu estômago. O que você quer? Bruno perguntou, a voz trêmula, quase um sussurro. Mas o intruso não respondeu, apenas se aproximou. A tensão crescente fazendo a sala parecer menor, sufocante. Você não deveria estar aqui, Bruno. O homem disse com uma ferocidade que fez todo mundo recuar. Ana sentiu o coração disparar. Ela precisava proteger a filha. E o semblante de Bruno estava tão pálido, como se soubesse que aquela conversa não terminaria bem. Você, na verdade, não sabe o que está prestes a acontecer. Alex, esquecido em um canto, observou tudo como um espectador, a ansiedade misturando-se à raiva em seu rosto. A sala fervia com murmúrios e sussurros, entrecortados por gritos de alguém na entrada, mas eram detalhes menores diante da tempestade que se formava entre Bruno e o homem. Encapuzado! Você ainda se lembra do que fez? O desconhecido desferiu as palavras em forma de uma acusação pesada, como um soco no estômago. Você não pode simplesmente sair impune dessa. Cada sílaba parecia ecoar e todos no restaurante mal podiam respirar, enquanto a tensão crescente tornava o ar irrespirável. O homem se afastou um pouco e mostrou um objeto prateado. Era uma chave. Uma chave que abre coisas que você não quer que sejam abertas. A sala se encheu de ódio e suspeita, e Ana se perguntava o que aquela chave poderia abrir. Bruno parecia controlado, mesmo em meio ao caos. Pare de me ameaçar! Ele gritou, a raiva explodindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas o homem apenas sorriu de forma sinistra. Quando você usou meu nome, Bruno, você assinou sua condenação. Ana piscou, confusa. O que estava acontecendo? Qual nome? O que Bruno estava escondendo? O pânico começava a tomar conta dela. Vi um fio de esperança. O que você quer de verdade? O olhar de Ana buscava uma resposta, e a tensão na sala se intensificava. Então, em um instante, tudo mudou. O homem tirou a máscara, e a luz da sala iluminou seu rosto. Ana ficou paralisada. Irmão! A palavra saiu como um sussurro. O homem encarou Bruno, seu olhar carregado de dor e mágoa. Fugiu de casa e deixou tudo para trás. E agora estamos todos aqui,
por causa de você. Bruno ficou em choque, a expressão dele mudando de raiva para desespero. Eu não era eu! O tom de sua voz era de alguém tentando se convencer. Eu não pude voltar. Vocês não entendem. Ana, a essa altura, sentia o mundo ao seu redor desmoronar. Lúcia segurou a mão da mãe, a inocência da infância guardada em seu olhar perplexo. As vozes se tornaram um zumbido distante, enquanto o peso da revelação a atingia. Você é irmão dele? A pergunta escapuliu dos lábios de Ana, como um grito de quem ainda queria a verdade. O homem estava prestes a falar quando a mulher que alegava ser a esposa de Bruno se adiantou. Eu estou aqui por sua causa, Bruno. Você não pode deixar isso terminar assim. E como um loop inesperado, o círculo se fechou. A voz carregada de mágoa. O público olhava com os olhos arregalados. Agora, a desconexão entre as partes se tornava insuportável. Ele não é quem você pensa que é. Ele está arruinando vidas. Ana estava à beira do colapso. Entre os gritos e os olhares denunciadores, uma pergunta se formou em sua mente. Quem realmente era Bruno? Ele não era apenas um homem que ofereceu a mão em um momento de necessidade, mas alguém envolvido em uma teia de mentiras que ameaçava não apenas sua vida, mas também a de sua filha. E naquele instante, o que parecia ser um abrigo se transformou em uma armadilha. O passado voltava para assombrar Bruno, e a verdade estava prestes a vir à tona. Mas quem pagaria o preço? Uma explosão de segredos estava se formando, e o futuro de todos ali se tornava incerto. As chaves da verdade estavam prestes a abrir portas que ninguém queria ver. A mulher que se dizia esposa de Bruno fixou os olhos brilhantes e ansiosos nele, como se fosse a última esperança de um náufrago perdido em um mar de incertezas. Bruno, eu sabia que você voltaria a ficar em apuros. O que você fez agora? A sala inteira estava em transe, como se o tempo tivesse parado. Ana sentiu que o chão estava desaparecendo sob seus pés. A revelação a atingiu como um golpe direto no estômago, e a confusão a envolveu. O que era essa nova camada de segredos? Então Lúcia olhou para a mãe, perplexa, sem entender a tempestade de emoções ao seu redor. Havia tantas coisas que você não me contou. A voz de Bruno tremia, e ele parecia aflito. Um ar de desespero tomou conta dele. Eu não queria que você passasse por isso. O que ele estava escondendo? Ana se perguntava se havia algo mais horrível por trás daquela máscara de bondade que Bruno usou. Só me diga onde está o dinheiro. Alex gritava, agitado e impaciente. Chega de joguinhos. Não estou aqui para brincar. Ele se virou para a esposa de Bruno, um olhar ardente no rosto. E você? O que tem a ver com isso? Outra peça do tabuleiro de xadrez que ele usou? Antes que alguém pudesse reagir, a porta do restaurante se abriu com um estrondo, e a polícia irrompeu. As sirenes, o eco das vozes e as luzes piscando criaram uma cacofonia que encheu o ambiente. Todos fiquem calmos, gritaram os policiais. Para o chão! Queremos que isso termine bem! Alegria e medo se misturaram naqueles momentos. Enquanto as pessoas olhavam para todos os lados, inquietas, Ana pegou mão de Lúcia, apertando com força. O silêncio parecia ser rompido por cada respiração. Tudo parecia indeciso, mas a tensão aumentava. A esposa de Bruno
com o rosto pálido, disse: "Vou te contar tudo, Bruno. Chega de segredos." O que ela ia contar? Um choque percorreu a sala. Alex recuou. As expressões de todos tornaram-se uma colcha de inquietação e curiosidade. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser proferida, uma explosão ensurdecedora aconteceu. Uma terceira explosão, desta vez da sanidade no restaurante. Ana teve um pressentimento gelado. Lucy olhou para a mãe e perguntou: "Mamãe, o que está acontecendo?" O desespero em seu olhar era palpável e Ana só conseguiu segurar a mão da filha. "O que você fez para me fazer voltar?" O homem prosseguiu, deslocando-se em meio ao público, que recuou em instinto. "Não se esqueça do trato, Bruno. Precisamos falar. E logo!" Ainda atordoada pela cena, Ana sentiu um calafrio quando o homem prosseguiu: "Eu sei sobre você. Eu sei sobre todas as suas mentiras." As últimas palavras saíram como uma bala, arrastando a atenção de todos. Bruno olhou para Ana e ela viu a completa falta de esperança em seu olhar. Não. Pode ser. Como você chegou aqui?" O homem se aproximou ainda mais. Cada passo parecia um ultimato. As bombas de informação e drama se acumulavam. Uma mentira enorme estava prestes a cair, como um castelo de cartas em tempos de tempestade. O que mais estava por vir? A verdade que poderia mudar tudo. Quem era realmente Bruno? O que ele havia feito que pudesse unir tantas pessoas em um só fardo de segredos? "Você vai me pagar por isso." O homem com o capuz disse, e Ana sentiu o sangue arder nas veias. A situação estava escapando do controle. Prepare-se para encarar o que você realmente é. Era como se todas as respostas que buscava girassem em sua mente, mas nada fazia sentido. O futuro delas, aquele momento singular, estava mergulhado em mentiras, revoltas e segredos que ainda não tinham sido revelados, mas que poderiam desmoronar tudo o que conheciam. E a única pergunta que ecoava na mente de Ana era: quem realmente era Bruno? Ele não era apenas um homem que ofereceu a mão em um momento de necessidade, mas alguém envolvido em uma teia de mentiras que ameaçava não apenas sua vida, mas também a de sua filha. E naquele instante, o que parecia ser um abrigo se transformou em uma armadilha. O passado voltava para assombrar Bruno, e a verdade estava prestes a vir à tona. Mas quem pagaria o preço? Uma explosão de segredos estava se formando, e o futuro de todos ali se tornava incerto. O coração de Ana disparou quando lembrou do colar que Bruno sempre usava. Era aquele colar que nunca via, um relicário. E se houvesse algo dentro? E se a resposta que ela tanto buscava estivesse lá? Mas aquele instante era instável e toda a verdade estava prestes a ser revelada. E Ana não sabia se estava preparada. O que mais estava escondido? A tensão no ar era quase palpável. O homem de capuz, agora descoberto, tinha um semblante intenso e quase frenético. Ana sentia o coração martelar no peito, o aperto na garganta quase a sufocando. "O que mais você está escondendo, Bruno?" Sua pergunta ecoou na sala, e todos olharam para ele, esperando uma resposta. Bruno respirou fundo, seus olhos agora repletos de desespero. Eu não queria que você soubesse. Eu fiz escolhas erradas, mas sou mais do que os meus erros." A voz dele tremia, mas era a última chance de se justificar. A esposa, que também era uma completa estranha para Ana, olhou para Bruno com olhos cheios de dor. "Nós precisamos resolver isso agora, Bruno. O passado veio cobrar. Você sabe o que isso significa?" O clima se tornava cada vez mais tenso.
A polícia posicionada à entrada, prontos para agir. Alex, o intruso, encarava Bruno, o ódio evidente em seu olhar. Você não vai escapar de mim, Bruno! Você não pode simplesmente se esconder. E no meio daquele turbilhão, Ana segurou Lúcia, tentando proteger a filha das palavras cortantes que voavam de um lado para o outro. O semblante inocente da menina fez com que um sopro de esperança surgisse em seu peito. Mamãe, posso ir embora agora? Lúcia perguntou, a pequena voz preenchendo o silêncio carregado de tensão. Uma rachadura começou a se formar na fachada de Bruno. Por favor, eu não quero que você se machuque, Ana. Eu fiz isso por você, pela Lúcia. Mas aquelas palavras não eram suficientes. Mais uma vez, a verdade se ocultava sob camadas de mentiras. Alex ergueu a arma lentamente, visivelmente pressionado. A polícia estava prestes a intervir, mas Ana sabia que precisava agir. Chega, todos vocês! Ela gritou, a voz ecoando como um raio. O que está acontecendo aqui? Vamos resolver isso como adultos. O silêncio se instalou e Bruno olhou para Ana. Um misto de medo e gratidão nos olhos. Ana, eu! Cale-se! A esposa gritou. Você é um covarde, Bruno. Mas mais que isso, você é um mentiroso. Olhe para onde suas mentiras nos levaram. A polícia começou a se mover. Os oficiais prontamente posicionados. A tensão estava nas alturas. Ninguém precisa se machucar. Um policial tentou intervir, olhando para Alex. Vamos conversar sobre isso. Não! Alex gritou. Sua determinação em chamas. Vou expor esse traidor. Mas antes que uma tragédia pudesse acontecer, a esposa disse. Bruno deu um passo à frente, quase sem notar, e puxou algo do bolso. Uma caixinha de veludo. A verdade está aqui dentro, Bruno. Você sabe o que precisa ser feito. Todos os olhares se voltaram para ela. O que é isso? Ana perguntou, a curiosidade misturada ao medo intenso. É um relicário. Com tudo o que você escondeu, Bruno. Os olhos dela brilharam, como se carregassem um peso imensurável. Você precisa abrir isso e encarar o que fez. Segundos se arrastaram como horas. O silêncio era pesado, e todos se perguntavam se Bruno teria coragem de encarar o que estava por vir. E por um momento, o caos externo pareceu se acalmar. Ele olhou para Ana e, em seus olhos, havia uma centelha de compreensão. Eu não posso voltar atrás, mas posso tentar corrigir isso. Bruno disse, a voz firme, como uma declaração. Pegou a caixinha da mão da esposa, olhou para todos e a abriu. Uma onda de luz surgiu, trazendo uma expectativa mística ao ambiente. Os murmúrios aumentando na multidão ao redor se transformaram em um silêncio reverente. Este é o momento, Ana pensou, seu coração batendo forte. Enquanto a música do luar preenchia a sala, uma nova mensagem parecia se formar. Um novo começo. Todos repararam nas reações de cada personagem. O que o amanhã traria? Sabia apenas que mudanças estavam à vista. E ela estava pronta para enfrentá-las. Agora, se você gostou dessa história louca e cheia de reviravoltas, você precisa se inscrever agora mesmo no canal. Não fique de fora das próximas histórias exclusivas que vão fazer seu coração acelerar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecer essa trama incrível.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou curioso para saber o que você achou. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Este é o momento de mostrar seu apoio.